Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer à minha aula, tá? Sendo assim, vamos ao assunto. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre a função logarítmica. Ela, assim como a função exponencial, é extremamente importante para quem trabalha com populações, tá? Para saber como é que ela está se desenvolvendo, crescendo, tá bom? E aí ela é extremamente importante. Sendo assim, o que é que nós vamos ver na aula de hoje? Tá? Função logaritmo, ou seja, vamos definir, ver suas propriedades, tá? O que seria o logaritmo natural e algumas aplicações. Então, função logarítmica, a definição desta é o seguinte: ó, a função que transforma qualquer número positivo, tá bom? Aí tá aí, ó, de zero a mais infinito, é uma forma de descrever somente valores positivos, ela transforma em números reais. Como é que eu vou caracterizar para saber que estou trabalhando com funções logarítmicas? Tá? Eu vou usar a expressão ó, f de x é igual log de x na base a. Essa base é a mesma coisa que a gente usa a base em potência, tá? Exponencial. Como eu estou trabalhando com uma propriedade similar com a de exponencial, esse a que aí está tem que ser um número quê? Positivo. Ou seja, a definição dela é o seguinte: ó, logaritmo é uma função tal que eu transformo um números positivos em números reais. De qual forma? Vou pegar esses valores positivos, aplicar na função logaritmo de x na base a, tá? Para obter resultados que são números reais, onde esse valor de a que compõe a minha base tem que ser um número positivo. Alguns exemplos dele são os seguintes, ó. Tá aí, ó. Logaritmo de x na base 2, logaritmo de x menos 2 na base 5, logaritmo de x ao quadrado na base 3, logaritmo de 5 na base a menos 2. O que é que eu preciso me preocupar em cada expressão dessa? Se a minha base, que é o a, é um número positivo. E são, em cada uma delas, eu tenho 2, tenho 5, tenho 3, mas na letra D eu preciso de um cuidado porque ele tem a menos 2. Ou seja, eu preciso que essa diferença seja maior do que zero. Os valores que eu vou aplicar na minha conta são x, são números o quê? Positivos. Então, x, eu só vou poder colocar número positivo. X menos 2, só vou poder colocar número positivo. X ao quadrado, só vou poder colocar número positivo. E o 5 já é um número positivo. É imutável ele. Ou seja, ele é sempre positivo. Tá bom? Então, tendo em vista a função logarítmica, quais seriam as suas propriedades? Propriedades são o seguinte: ó. Imagina que você pegar A e B, valores positivos, ou seja, vão compor a base da minha expressão de logaritmo, e x e y, valores positivos que vão ser aplicados nessas contas. Então, vale as seguintes propriedades: ó. Logaritmo de 1 na base A é igual a zero. Assim como em potência, radiciação e exponencial, quando eu botava o valor elevado a zero, o resultado sempre era igual a 1, aqui, sempre que eu colocar o valor de 1 na expressão de logaritmo, o resultado sempre vai ser zero. Segundo ponto, logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na base A vai ser exatamente igual ao logaritmo de x vezes y na base A. Um exemplo disso para vocês é esse daqui, ó. Quanto é o logaritmo de 3 na base 7 mais o logaritmo de 2 na base 7? De acordo com a regra, seria o logaritmo, já escreva a base, dos valores 3 vezes 2, que dá 6. E se eu não tivesse soma, professor? E se eu tivesse a diferença? Como eu disse para vocês nos casos anteriores, se eu decorei o princípio da soma, o da diferença vai fazer o contrário. Então, o contrário de somar, subtrair. Logo, o contrário de multiplicar é dividir. Então, o logaritmo de x na base A menos o logaritmo de y na base A é igual logaritmo de x dividido por y na base A. E na quarta propriedade, logaritmo de x elevado a y na base A é a mesma coisa. Ó. O y que está aqui na potência desce para multiplicar, tá? Vezes o logaritmo de x na base A. Para essas propriedades aí, no máximo, pessoal, vocês precisariam decorar duas. Tá? A primeira e a segunda.
A primeira é fixa e a segunda, por quê? Porque eu já sei, se eu usar outro sinal, eu ao invés de multiplicar, eu vou dividir. E outra, se aqui tem potência, a potência é y. Imagina qualquer número aí com potência, digamos, 3, 4, vamos imaginar 3. O x vale 2 e o y vale 3. Aí ficaria 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Olha a segunda propriedade. Eu vou pegar as multiplicações e transformar ela em somas. Então, seria logaritmo de x mais logaritmo de x mais logaritmo de x 3 vezes. Um número mais ele mesmo dá 3 vezes ele. Então, o 3 que estava aqui em cima vem aqui para baixo para multiplicar. Tá bom? Um exemplo que tem aí. Quem é o logaritmo de 9 elevado à quarta na base 2? Me dá o mesmo resultado que 4 vezes o logaritmo de 9 na base 2. Porque ficaria 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Então, dá logaritmo de 9, mais o logaritmo de 9, mais o logaritmo de 9, mais o logaritmo de 9, por causa da segunda propriedade, ou seja, 4 vezes o logaritmo de 9. Beleza? Aí é fácil. Memorizem. Se vocês puderem memorizar as duas primeiras, já está bom demais. Existem algumas coisas fundamentais que a gente precisa saber, tá? Também de logaritmo, pessoal. Eu chamo a atenção e eu boto até aqui, tá? São propriedades importantes. Primeiro, se na hora que você estiver vendo a expressão logaritmo e não estiver vendo a base dela, professor, aqui não tem base. É porque esse valor de base vale 10. Tá bom? Na sua calculadora, se você pegar a sua calculadora, você vai ver a expressão de logaritmo, log, tá? Não tem base, ou seja, ele já está admitindo que a base é 10, tá bom? Tem log, aí tem um valorzinho para você colocar a base, tá bom? Então tem que ter cuidado disso, que há uma diferença. E outra, ó, presta atenção. O que é que faz função exponencial? Função exponencial pega um número real e transforma ele em positivo. O que é que faz a função logaritmo? A função logaritmo pega um número positivo e transforma em real. Ou seja, ela faz o contrário do que a exponencial faz. Preste atenção, na da exponencial. Quando eu estou fazendo multiplicações, tá? O resultado acaba sendo obtido por meio de somas. Quando eu estou fazendo divisões, eu acabo usando diferença. Em logaritmo, quando eu estou usando nas propriedades soma, o resultado vai ser a partir de multiplicação. Quando eu uso diferença, eu vou obter a partir de quê? De fração. Ou seja, a função exponencial e logarítmica são funções inversas uma da outra. Professor, o que é que essa informação vai me ajudar? Saber que, por exemplo, y igual a logaritmo de x na base A iria me dar os mesmos resultados de x e y que se eu fizesse a conta x igual a elevado a y. O que é que essa informação realmente é relevante? É simples. Para você trabalhar com logaritmo, você não precisa fazer conta em logaritmo. Se você souber fazer conta com potências, ou com a ideia como uma base é positiva exponencial, você sabe trabalhar com logaritmo. Então, aprenda a trabalhar com exponencial. Eu vou mostrar a vocês nas contas que isso daí é fundamental. Outra coisa que precisa ser tomado cuidado, pessoal, tá? É na hora de se fazer o resultado, que seria a imagem, tá? Para se obter o resultado e essas situações, é mais conveniente a gente fazer o gráfico. Ele me dá uma ideia melhor do que só colocar números. E aí, no gráfico, eu tenho que ter cuidado que para a função logaritmo, eu tenho 4 tipos de gráfico. Preste atenção. Se você pegar, por exemplo, logaritmo de x na base A e o valor de A é maior do que 1, tá? Eu estou usando nesses dois gráficos, o valor que está em A é maior do que 1. Olha como é feito o desenho. Desenho sempre é feito da esquerda para a direita. Se os valores de x que eu estou aplicando são positivos, porque tem que ser positivo, tá? Então x é do jeito que está. Olha como é o gráfico. Ele vem, ó, quase encostando no eixo do y
tá bom? E vai crescendo. E por aí vai. Mas se eu tiver com menos x, ou seja, eu estou botando valores de x que são negativos, e aí o gráfico sendo feito da esquerda para a direita, ele vem crescendo, aí vai diminuindo, diminuindo, até quase encostar no eixo do y. E aí continua descendo para a ideia do menos infinito. Professor, mas aqui é com A sendo maior do que 1. E se eu usar o A entre 0 e 1? Olha como é que são os desenhos agora. Bom, os desenhos são feitos dessa forma que aí estão. Tá? Preste atenção que eu estou usando outra função, que é a g de x. Então, ó, o logaritmo de x na base b, quando o b está entre 0 e 1, e eu só estou pegando o valor de x ó, maior do que 0, está aqui. Ó. É esse o desenho que eu vou fazer. Caso o valor que eu esteja aplicando seja menos x, ou seja, os valores de x são negativos, eu venho nesse sentido do meu desenho. Veja, são 4 exemplos, são 4 desenhos diferentes. Então, preciso que vocês, pelo menos, saibam localizar e entender a base para saber como é que vai ficar o desenho. E eu posso utilizar de novo, pessoal, assim como eu fiz no esboço, lá no programa, e eu vou mostrar de novo a vocês, tá certo? Como é que eu faço esses desenhos? Olha lá, ó, no GeoGebra. Digamos que eu queira pegar a função f de x, tá bom? É uma função de logaritmo. Vou escrever uma função básica. Logaritmo de 2, tá bom? Com valor de x. Olha como é o gráfico. Preste atenção que se você olhar para esse gráfico aqui, ó, você vai ver um gráfico similar àquele que está desenhado e eu mostrei para vocês lá na apostila. Ah, professor, e se não fosse, ó, o 2? E se porventura, o 2 não, o x? E se fosse, ó, o menos x? Vou fazer outro gráfico. G de x igual, usar a mesma base, tá bom? Eu vou até mudar a base. Logaritmo de 5, tá? Olha, ó, ele já deixou aí parado. Na base, aí agora, ó, menos x. E tá dando um probleminha aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Ó, logaritmo de 5, tá? Porque ele já tá pronto lá. O 2 já tá pronto. Então tá lá. Quando eu mandei gerar, tá aqui, ó. Essa linha vermelha. Observe que elas são, ó, sempre o desenho é feito da esquerda para a direita. Só que, ó, para o azul, esquerda para a direita, ele vem, ó, de menos infinito, cresce, passa pelo zero e vai embora. Tá bom? E o do menos x está aqui, ó. Vem da esquerda para a direita, só que aí ele vem o contrário, já que eu troquei o contrário de positivo é negativo, então troco também. Eu começo no mais infinito e vou para o menos infinito. E se a minha base não for um número maior do que 1? Vamos pegar a base menor entre 0 e 1, que eu não posso pegar a base negativa, então vou pegar h de x. Ó. É uma função. Agora, logaritmo, vou lá escrever a base 0,2, tá bom? Para o valor de x. Olha lá, ó. Essa minha linha roxa. Ó. Observe que ele é um desenho similar àquele que eu fiz e que está na apostila. Ah, professor, mas se não fosse 0,2 e se não fosse x, fosse menos x? Então, beleza. E de x, uma outra função, é logaritmo. Vou lá fazer o desenho. Fosse 0,7, tá bom? E aí o valor que eu vou colocar fosse menos x, tá? Percebo que a linha em cinza aqui, ó, ela faz o desenho esquerda para direita e é um desenho que tem a mesma direção e sentido que eu fiz está lá na apostila de vocês. Ah, professor, mas não ficou igual que deveria. Pessoal, de novo, como você está querendo só simbolizar, você só faz uma representação, não precisa de precisão. Prestem atenção numa coisa, pessoal. Aqui, ó.
onde todas essas expressões cortam o eixo do x. Ó. Quando os valores são positivos, tá? A base é ó, 2, 0,2, o valor que corta está bem aqui, ó, o ponto. Ó. O ponto que está sendo marcado é esse. Olha lá, é o ponto 1, 0. Quando o logaritmo x vale 1, o resultado da conta é 0. E se fosse para o lado negativo? Ora, para o lado negativo, está aqui, ó, vou marcar o lado negativo. Ele cortou bem nesse ponto, que é o quê? O menos 1. Porque menos com menos dá mais. Então, logaritmo de 1. Tá bom? Independente de qual seja a base, o resultado sempre é igual a quanto? A 0. Beleza? Mas eu vou mostrar isso na prática. O que é que dá isso aí? Vamos voltar lá. Então, já que eu tenho base do gráfico, só mostrar a vocês alguns exemplos, pessoal, acerca de como é que eu sei que valores eu posso colocar na minha conta de logaritmo, quais seriam as respostas, tá? Tá aí. De novo, lembrando que da expressão mesmo de logaritmo eu já sei que eu só posso colocar número positivo e o resultado deveria ser qualquer número real. E aí eu tenho, por exemplo, logaritmo de x na base 2. Ora, é basicamente a definição. Eu só estou colocando, em vez de A, estou colocando 2. Então, quem é o domínio? Qualquer número positivo, a resposta é qualquer número real. Ah, e logaritmo de x menos 2 na base 5. X menos 2 já é um pouco diferente do que tem lá. Mas eu preciso ter cuidado. Os valores têm que ser o quê? Positivos. Para que eu perca R$ 2 e ainda continue com algum dinheiro no bolso, eu só preciso ter o quê? Mais de R$ 2. Está aqui, ó. Quem é o domínio? Eu precisar ter mais de R$ 2 no meu bolso para ainda poder participar do jogo. Tá? E quem é a imagem? A imagem é o conjunto dos reais. Ah, e no x ao quadrado, professor? Ó, x ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado dá um valor o quê? Positivo. Então, quer dizer, se eu pegar número positivo, dá positivo. Se eu pegar número negativo, dá positivo. Ah, então eu posso colocar qualquer número? Não. Porque ainda tem um valor que divide os positivos dos negativos, que é quanto? O zero. E zero eu não posso colocar na conta. Está aqui embaixo. Ó. Eu vou pegar os reais menos o zero. Porque quando eu elevar ao quadrado me dá valor positivo e aí eu faço a conta. Quem seria a imagem? É o conjunto dos reais. Ah, professor, e na conta? 5 na base A menos 2. 5 sempre é um valor positivo. Então não vou ter problema no valor de x que eu colocasse. Eu tenho que ter restrição no quê? Ó? A minha base tem que ser o valor quê? Positivo. Ou seja, A deve ser um número maior do que 2. O x pode ser qualquer número, porque independente disso, 5 é sempre positivo. Então não tem problema nenhum com o valor que eu coloque. Tem um problema com quem? Com a base. E ela precisa ser o quê? Positivo. A imagem aqui ela é indefinida, pessoal, pelo seguinte. Como eu não sei o valor de A, eu não sei qual resultado eu iria obter. Para cada valor de A que você pegar diferente, maior do que 2, você tem um gráfico diferente. E na expressão, ó, logaritmo de x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1 na base 2, quem é o domínio? E aí eu deveria analisar o seguinte, ó. Primeiro, eu tenho que ter cuidado numa fração onde o denominador é zero. Então, eu iria verificar onde o denominador é zero. Segunda avaliação, eu tenho que determinar nos resultados em que a divisão de x ao quadrado por x ao quadrado menos 1 me dá valores o quê? Que são positivos. Se essa divisão der resultados negativos, tchau. Eu sei que x ao quadrado só me dá valor positivo. Mas x ao quadrado menos 1, não. Possa ser que ele me dê valores negativos. E aí a divisão de positivo com negativo dá negativo. Quando a gente faz a análise disso daí, significa que eu estou pegando os números reais, mas não posso pegar quem? Do menos 1 até 1. Porque qualquer valor desse, do menos 1 até 1, que eu pegar, tá? Se eu botar menos 1, dá zero embaixo. Se eu botar 1, dá zero embaixo também. Então, eu já tiro menos 1 e 1. E, além disso, eu tiro qualquer número que esteja entre menos 1 e 1. Por quê? Porque o meu denominador é negativo e positivo dividido por negativo dá negativo.
Tá bom? A resposta desses vai gerar só os números positivos. De novo, eu não preciso que vocês saibam fazer essas contas. Eu só preciso que você lembre da definição e saiba que valores você pode colocar na conta. Tá bom? Porque mais do que fazer isso daí de cabeça, eu vou mostrar para vocês que o que vocês realmente precisam saber é utilizar isso para fazer as contas. Tá bom? E aí você não vai estar muito preocupado, porque quando a gente faz as contas de população, de crescimento, tá imaginando que os valores são positivos. Ou existe uma população negativa? Minha população é de menos 8 milhões. Não existe isso. Tá bom? E mais um passo só para pegar esse princípio básico de logaritmo é a ideia do logaritmo natural. Se exponencial natural eu utilizava um número chamado número de Euler, logaritmo natural eu vou utilizar o quê? Também o número de Euler. Então, quando a minha base for o número de Euler, ou seja, aquele valor de E que está ali, a gente vai chamar de logaritmo natural. E a definição dele é o seguinte, ó. A função logaritmo natural é descrita como f de x igual a ln de x. Pega a tua calculadora aí, que você vai ver que existe na tua calculadora log e ln, porque ele já considera que o valor que você está considerando é o logaritmo natural. Tanto é que você pode ler, ó, ln de x. Você pode falar logaritmo natural de x, dificilmente você vai ver alguém falando isso, mas em resumo, usa quem? ln de x. É isso daí que o pessoal usa. Beleza? Vamos para exemplos práticos? Vamos lá. Imagina o seguinte, ó, o crescimento de uma determinada cultura de bactérias pode ser descrito por uma função logarítmica com lei de formação. Aí ele diz o seguinte, ó, tá? O crescimento. F de t determina o crescimento da minha colônia de bactérias, ou da minha cultura, à medida que o tempo vai passando. E a expressão é do tipo, ó, 2 mais logaritmo de t mais 4 na base 3. Em que t é o tempo em anos, tá? E F de t é a quantidade de bactérias. Ele quer saber ó, quantas bactérias, tá? Vai se ter em milhares, tá? Que a quantidade é em milhares. Se você deixar aquela colônia parada durante 5 anos. Vamos lá fazer? Colocar quais as informações que a gente tem aí e colocar lá para resolver a questão como essa? Vamos lá. Perceba o seguinte: o que nós temos seria f de t, que me dá a quantidade de bactérias em milhares, é igual a 2 mais logaritmo de t mais 4 na base 3. Tá bom? E ele diz que deixou isso aí por um tempo de 5 anos. Ele quer saber qual vai ser a quantidade de bactérias em 5 anos. Quando eu colocar ó, o t igual a 5, ele quer saber qual é a quantidade. E aí você teria, ó, então se eu estou trocando o t pelo número 5, bota na conta 2 mais logaritmo de 5 mais 4 na base 3. Ou seja, isso aqui seria 2 mais o logaritmo de 9 na base 3. E quanto é que dá o logaritmo de 9 na base 3? Para isso aí, pessoal, é o que eu disse para vocês. Existe uma relação importante que me diz, ó, o y é igual ao logaritmo de x na base a. O valor de x e y que compõem esse resultado, eles são os mesmos que se você escrevesse, ó, x tem que me dar um resultado igual a elevado ao valor de y. E isso aqui me ajuda um bocado, tá? Por quê? Porque na hora que eu for escrever aqui, ó, vou utilizar aqui. Na minha conta que está aqui de logaritmo, esquece todo o resto. Vou pegar, ó, quanto é que dá a conta de logaritmo de 9 na base 3? Isso aqui vai me dar um valor de y. Ou seja, o que ele está perguntando a você
é que quanto é 9, sabendo que ele é a mesma coisa que 3 elevado a y. Ou seja, que valor eu colocar em y para 3 elevado a ele dá 9? Ora, eu consigo perceber que y seria igual a quanto? A 2. 3 ao quadrado dá 9. Ora, como eu sei que isso aí é verdade, ou seja, quanto é que vale o logaritmo de 9? Isso aqui está me dizendo, então, que o logaritmo de 9 na base 3 seria igual a quanto? A 2. Olha o valor de y lá. Dessa forma, logo, o f de 5, que era igual a 2 mais logaritmo de 9 na base 3, vai ser igual a 2 mais 2, que dá 4. Ou seja, em 5 anos, nós teríamos 4 milhões de bactérias. Vamos lá conferir? Quando você for analisar, a resposta da quarta questão é a letra B, que dá 4 milhões de bactérias. Professor, eu só trabalho com bactéria, bactéria, bactéria. Não, ó, vamos pegar o outro exemplo. Estudo do IBGE. Tá? O estudo do IBGE, estudos do IBGE constataram que o tempo de vida de uma população pode ser descrito pela expressão: o tempo de vida é igual a x, tá? O tempo de vida em x é igual a 16 vezes 250 vezes log de x. Veja, eu não coloquei a base, tá bom? Menos 844, em que x é igual a um determinado ano. Ano 2000, ano 3000, ano 5000, 8000 e por aí vai. Caso esse comportamento seja mantido durante muitos anos, a expectativa de vida para a população no ano 3000 será de. Aí ele dá um acréscimo aí, ó. Logaritmo de 3 é igual a 0,4. Tá? Como é que isso aí vai me ajudar? E por que é que eu preciso, por exemplo, de estimativa? Ao final disso daí, eu vou mostrar a vocês por que é fundamental a gente saber disso. Tá bom? Vamos lá. As informações que nós temos do contexto é o seguinte: o tempo calculado, ou seja, a estimativa de vida, que é esse valor de t, vai ser igual a 16 vezes 250, que multiplica logaritmo de x menos 188. Deixa eu dar uma conferida. Na verdade, é 844. Tá? Isso aqui é estimativa de vida. Estimativa de vida. Que hoje, se você for olhar os dados do IBGE, a população, a estimativa é em torno de 65 anos. Tá? 75 anos é a estimativa. Tem dado que diz 78, 76, mas a média é isso aí, 75. Tá? X é o tempo, é um ano qualquer, na verdade, não é o tempo. É um ano qualquer. É um ano qualquer. Tá bom? X é um ano qualquer. Então pode ser o ano 2000, 2050, 2025, 2037, 3000, 8000. Só que ele é bem específico. Porque ele quer saber a estimativa de vida quando x for igual a quanto? No ano 3000. Quanto é que vai ser a média de vida da população? Vamos lá então. Se ele quer saber disso, tá? Então daí, na hora de fazer as nossas contas,
Você faz, ó, a estimativa de vida no ano 3000, vou colocando aqui, vai ser igual a 16 vezes 250 vezes logaritmo de 3000 menos 844. Tá? Eu esqueci de descrever um ponto aqui importante. Eu vou escrever aqui embaixo em destaque, tá? Esqueci de escrever quando eu estava detalhando aqui. Isso aqui, portanto, seria, ó, 16 vezes, aí eu estou repetindo a conta, 250, que multiplica logaritmo de. Perceba que 3000 é a mesma coisa que 3 vezes 1000, tá? Menos 844. Tá bom? Beleza. Mas, professor, o que é que isso aí é importante? O que é que eu precisei fazer essa multiplicação? Vamos lá, devagar. Então, isso aqui daria 16, que multiplica 250 vezes. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu tenho uma multiplicação em logaritmo, eu uso a propriedade. Isso aqui seria a mesma coisa que logaritmo de 3 mais o logaritmo de 1000. Tá? O resultado dessa soma eu vou multiplicar por 250 menos 844. Aí você pode dizer, mas professor, eu não tenho calculadora, eu não posso. Vamos prestar atenção no seguinte, ó. Eu vou dar uma pausazinha agora nessa conta, aqui por enquanto, e fazer o seguinte, ó, tá? A gente tem algumas informações que eu ainda não escrevi, ó. Temos que uma informação foi dada, eu vou destacar de vermelho. Ele disse lá que logaritmo, na questão, de 3 é igual a 0,4. Ó, eu vou utilizar isso aqui, ó. Logaritmo de 3 eu já sei que vale 0,4. Tem outra informação que eu ainda tenho, na verdade que eu conheço, que eu posso utilizar. Quem é a informação? Lembre-se que eu disse a vocês que logaritmo de qualquer valor, quando não tem base aqui, é porque essa base é 10. Tá bom? Então, esse log que está aqui, ó, tanto ele é base 10 quanto esse daqui, ó. Ambos são base 10. E o que é que isso é fundamental para mim? Vamos lá, então, ó. Logaritmo de 1000 na base 10, ele me dá um resultado, que seria y. Só que para eu achar esse valor de y, o que é que eu devo usar? A ideia de exponencial, pessoal. Então, 10 elevado a y tem que ser igual a 1000. Perceba que 1000 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 à terceira. Presta atenção, então, que o teu valor de y acaba sendo igual a quem? A 3. Então, ó, vou destacar aqui de outra coisa, deixar logaritmo de 1000 é igual a 3. Veja, eu não precisei de usar a calculadora para nada até agora. Vou implementar esses resultados lá na minha conta. Daí, ó, o tempo de 3000, colocando esses valores que estão aqui, que daria como resultado, ó, 16 vezes 250 vezes chave vezes logaritmo de 3 mais logaritmo de 1000
menos 844, tá? Isso daqui é o mesmo resultado de 16, que multiplica 250 vezes logaritmo de 3, 0,4. Logaritmo log de 1000 é 3. Isso aqui menos 844. Isso vai dar 16 vezes 250 vezes 0,4 é a mesma coisa, 250 vezes 4 dividido por 10. Isso aqui dá 100. Mais 250 vezes 3 dá 750. Menos 844. Ou seja, 16 vezes 100 mais 750, 850. Menos 844. 850 menos 844 dá 6. 6 vezes 16, 96. Ou seja, logo, a estimativa de vida no ano 3000 é de 96 anos. Tá legal? Vamos lá voltar? Aí eu complemento com a ideia que eu quero que vocês saibam aqui. Está lá, ó, na quinta questão, a resposta 96 anos. Por que isso é importante? Por exemplo, você saber a expressão que está lá, você saber. Esqueça os outros, você saber. Por que é importante? Porque por conta disso, se a estimativa de vida aumenta, significa que o povo vai pedir para você se aposentar mais tarde. Logo, você vai passar mais tempo contribuindo, entendeu? Para poder se aposentar. A estimativa de vida, por ser hoje de 75 anos, considera-se que a pessoa tem que trabalhar 40 anos de sua vida. Tá? Logo, se a estimativa for até 96, vai pedir para você trabalhar quanto tempo? Em torno de perto de 50 e poucos anos de vida. 50, 60 anos. Tá? Para você poder se aposentar. Estão percebendo? Você vai saber. Não é alguém que vai lhe dizer, é você saber. Caramba, não, é muito bom, é muito ruim, tá certo, tá errado. E aí vai depender do que você vai achar. Mas é uma informação que você sabe lidar e você vai saber manipular, seja a seu favor, seja contra você. Está certo? Vamos voltar para mim. Sendo assim, pessoal, treine a função logarítmica, treinem para saber ajustar. Veja, eu não fiz uma conta por logaritmo. Eu fiz usando o quê? Exponencial, potência. Volta para lá, toma uma boa base que logaritmo vem de lá, para você saber as respostas. Beleza? Então vamos lá, estude. E se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Rui.